no Evangelho de Lucas, capítulo 2. É um texto bem conhecido da igreja, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Ontem eu estive pregando na igreja nossa em Álvares Machado e foi um derramar da graça de Deus naquele local. Fomos muito abençoados naquele culto, naquela reunião, onde adoramos e celebramos o nome do Senhor. E eu quero pedir aos irmãos que continuem em oração pela vida da esposa do pastor Paulo, a Maria. Estive visitando ela esses dias e nós estamos em oração. Ela está numa situação muito delicada, de saúde, mas o pastor Paulo e ela estão em paz, estão orando, A gente aprende muito com esses irmãos abençoados, graças a Deus. E eu estou em oração por eles, pelo Paulo e por ela e por toda a família, e peço à igreja que esteja em oração e que a vontade de Deus assim seja realizada na vida deles. Lucas capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 1 até o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. José foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns para os outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas as coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Vamos lembrar da irmã Maria nesta oração. Vamos lembrar de todos os irmãos que não puderam estar conosco esta noite também.
que a graça do Senhor Jesus os alcance. Vamos orar para que o Senhor fale conosco nesta palavra. É uma alegria estar reunido com os irmãos esta noite, em nome de Jesus. Fechemos os nossos olhos. Graças te damos, Senhor. Graças por esse momento. Graças por esta palavra maravilhosa que lemos esta noite. Tua palavra é maravilhosa, é santa, é verdadeira. Tua palavra é profunda, transformadora. Graças te damos, ó Deus, por todos os irmãos que aqui se reúnem neste local esta noite, para louvar, engrandecer, adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Já cantamos louvores ao Senhor esta noite, que cada música, cada louvor, cada ato deste culto esta noite, seja para a exaltação do nome de Jesus. Ó Deus, pedimos a tua bênção sobre a vida da irmã Maria. Já temos orado, intercedido por ela. Pedimos que o Senhor realize, cumpra-se a tua vontade na vida da tua filha. Conforta e consola todos os corações que estão envolvidos nesta situação. Abençoe o pastor Paulo, dê-lhe graça, força, sabedoria. Estenda as tuas mãos sobre a vida da Maria. Abençoe a todos, ó Deus, daquela família. Senhor amado, nós te louvamos. Pedimos a tua bênção sobre os demais irmãos que não puderam estar conosco aqui esta noite. Alguns estão viajando, outros, ó Pai, estão, ó Pai, em suas casas, não puderam estar conosco aqui. Estenda as tuas mãos sobre eles. Cura, liberta, protege-os, protege a tua igreja. Guarda-nos, ó Deus, destes momentos tão difíceis que estamos vivendo como nação. Estende as tuas mãos, ó Pai, sobre a vida de cada um de nós. Nós nos apoiamos em Ti, nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa graça, Tu és o nosso poder, Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa vida, Tu és, Senhor, a nossa cura, Tu és a nossa salvação, Tu és, Senhor, a nossa proteção. Nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti, nós aguardamos em Ti e dizemos com alegria em nosso coração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, buscar a tua igreja. Ora vem, Senhor, arrebatar a tua igreja para estar contigo nos altos céus. Ora vem, Senhor, salvar, curar e libertar. Esta noite nós estamos em tuas mãos, totalmente entregues, completamente, Senhor, dependentes de Ti, ó Pai. Dependemos da Tua presença, da Tua proteção, da Tua cura, da Tua graça. Dependemos do perdão do Senhor. Dependemos da ação do Teu Espírito Santo sobre a vida da Tua igreja. Manda um avivamento sobre a Tua igreja. Manda um despertamento sobre os corações. Tira toda a frieza espiritual. Tira toda a apatia espiritual. Tira, Senhor, toda a mornidão espiritual. Aquece os corações pelo poder do Teu Espírito. Aquece com a graça do Senhor. Aquece com o Teu Espírito Santo. Transforma vidas. Salva pessoas em nosso meio. Ó Deus, cura pessoas, nós te pedimos. Derrama do poder do Teu Espírito Santo. Age em nosso meio, para que a chama do Teu Espírito esteja acesa em cada coração. Não nos deixe na frieza espiritual. Não nos deixe na mornidão espiritual. Arranca toda a obra do inferno, toda a obra de Satanás, tudo aquilo que tem desanimado o Teu povo. Tira todo o desânimo dos corações e aquece, fortalece as vidas. Clamamos ao Senhor esta noite, clamamos com alegria em nosso coração, clamamos porque Tu ouves a nossa oração. A Tua palavra diz que o Senhor ouve a oração de um justo, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós clamamos, justificados por Cristo Jesus, que o Teu Espírito Santo venha atuar no meio da igreja, que o Teu Espírito Santo venha falar nos corações, que dons do Teu Espírito sejam derramados
sobre o teu povo, para a glória e para o louvor do teu nome. Nós nos reunimos em nome de Jesus, e nos reunimos com alegria, com paz em nosso coração, e nos reunimos cheios da graça do Senhor, e nos reunimos pelo poder do teu Espírito Santo. Senhor, fortalece esta igreja na graça do Senhor, aviva os corações, desperta aqueles que estão dormindo, ó Pai, desperta os corações adormecidos. Senhor, tira aqueles que estão, ó Deus, caídos no pecado, tira-os do pecado, transforma a vida deles, ó Deus, revigora os corações, desperta em nós a chama missionária, desperta o fogo missionário em nossos corações, leva-nos a ganhar almas para o Senhor Jesus, faz de nós ganhadores de almas na tua presença, que cada irmão seja revestido pelo poder do teu Espírito Santo, que cada irmão experimente um avivamento na vida espiritual, que cada irmão esta noite possa ser tocado pelo poder do teu Espírito, possa tocar o Senhor, possa tocar as tuas glórias, possa ser tocado pela tua bênção maravilhosa, que cada irmão seja avivado esta noite. Tira tudo aquilo que não vem do Senhor do nosso meio, enche-nos com o poder do teu Espírito Santo. Nós clamamos a ti, ó Deus, esta noite, pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, precisamos orar, precisamos clamar ao Senhor, precisamos viver em oração, precisamos nos entregar à oração, à busca do Senhor. Vivemos em dias de frieza espiritual derramada sobre as pessoas, vivemos em dias de mornidão espiritual que se alastra no meio das igrejas, mas nós não podemos aceitar isso. Há um banquete de Deus colocado para a igreja, há uma graça do Espírito Santo que está sendo derramada sobre corações. Nós precisamos provar disso, nós precisamos experimentar isso, nós precisamos viver num outro nível espiritual, precisamos viver numa outra realidade espiritual. Estou lendo um livro sobre avivamento de Jonathan Edwards. Não consigo sair daquele livro, não consigo progredir naquele livro, porque cada palavra, porque cada fala tem uma profundidade muito grande. E vejo Jonathan Edwards, que viveu no começo do século XVIII, já falando da frieza espiritual, já falando da necessidade que as pessoas têm de buscar a Deus, de ser cheios do Espírito Santo, de buscar um avivamento. Já no século XVIII, no início do século XVIII, a igreja passava por uma frieza espiritual, e esta realidade só vem se alastrando. No século XXI não é diferente. Precisamos buscar o Senhor, precisamos nos dedicar à obra de Deus, dedicar ao reino do Senhor. Como dizia já Jonathan Edwards naquele livro, nas suas pregações, ele dizia: o povo se preocupa, cada um se preocupa com seus próprios negócios, cada um se preocupa com a sua própria vida particular, cada um está interessado em garantir o sustento para a sua própria família, cada um está interessado em resolver os seus próprios problemas, cada um está olhando, focado em sua própria particularidade, em sua própria vida pessoal, mas poucos estão olhando para o reino de Deus, poucos estão buscando o reino de Deus, poucos colocam o reino de Deus como prioridade em suas vidas. Nós precisamos fazer isso, precisamos de mudança, cada um de nós, precisamos de um avivamento espiritual. Eu estou orando por um avivamento, a igreja de Umuarama está orando por um avivamento, irmãos desta igreja estão orando por um avivamento. Nós precisamos desesperadamente de um avivamento espiritual, que atinja não só a Presidente Prudente, que atinja não só a cidade de Umuarama, que atinja não só o Brasil, mas que atinja todo o mundo. A igreja precisa passar por um avivamento. Nós oramos em nome de Jesus por um avivamento. Irmãos, nos aproximamos da data
de 25 de dezembro, que neste ano será na próxima sexta-feira. É uma data comemorativa do nascimento de Jesus. Na realidade, vocês já sabem que essa data de 25 de dezembro foi escolhida arbitrariamente. Vocês já sabem que muito provavelmente Jesus não nasceu no mês de dezembro. Mas eu achei oportuno falar hoje, aproveitando a data comemorativa no mundo cristão, achei oportuno falar do nascimento de Jesus. Vou confessar uma coisa para os irmãos: na realidade eu gosto do Natal, eu gosto da época do Natal. Vários motivos me fazem gostar desta data. Lembranças da minha infância, lembranças da expectativa que essa data sempre me trazia, a data do Natal. Os filmes natalinos e a perspectiva de paz que envolve esses filmes. As muitas luzes nas cidades sempre me chamam a atenção. Eu gosto de luz, sempre gostei de luz. Eu gosto de abrir a janela da manhã e ver o sol brilhando no horizonte. Acho que eu não servia para morar em Londres, a cidade que quase não tem sol. Eu gosto do sol, eu gosto de ver a luz, eu gosto de dias claros, eu gosto de enxergar. Eu gosto da época de Natal porque luzes são espalhadas por todos os lados. É uma coisa minha. Eu gosto do Natal porque me lembra as reuniões familiares. Já perceberam como hoje em dia as reuniões familiares caíram um pouco de moda? Antigamente as famílias se reuniam muito mais. Talvez a gente se tornou muito espinhento, briguento, brigamos uns com os outros. Em época de coronavírus, menos reuniões familiares teremos. Mas eu gosto do Natal, o ritmo das férias, das festas. Estes e outros motivos me fazem gostar deste período particularmente. E eu fico pensando, que bom se pudéssemos fazer de todos os dias do ano esta época tão aconchegante como é a época do Natal. Mas eu quero hoje olhar não para este Natal que a sociedade comemora, mas eu quero olhar para a realidade maravilhosa do nascimento de Cristo. O texto que lemos esta noite é a narrativa bíblica do nascimento de Jesus, anunciado aos pastores no campo, e ao mesmo tempo a narrativa do encontro destes pastores com Jesus. Temos aqui o imperador romano, preocupado com a contagem, o recenseamento de todos. É o Estado, em suas funções seculares, de domínio e controle de seus cidadãos. Mas algo que o Estado não podia prever, e muito menos podia controlar e dominar, é a vontade do Deus soberano, que se cumpre quando um casal simples viaja para a cidade de Belém. Ali, na cidade do grande rei Davi, indo para o alistamento, Maria vai dar à luz ao Salvador do mundo e o envolve em panos, colocando-o num coxo, colocando-o numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Essa narrativa traz a cena dos pastores no campo, que durante a noite cuidavam de seus rebanhos, e quando estavam tomando conta do rebanho,
de repente vem um ser sobrenatural, um anjo do Altíssimo, que aparece a eles revestido de muita luz. Talvez seja por isso que eu gosto tanto da luz, porque Deus é o Pai das luzes, porque sempre quando tem uma aparição de um ser angelical, sobrenatural, há muita luz envolvida, porque Deus é o Deus que se apresenta na luz, e nele não há trevas alguma. Então o anjo do Altíssimo aparece envolto em muita luz, e aquilo causa um terror, um pânico naqueles homens, porque eles se deparam com o totalmente diferente, com o totalmente outro, com o sobrenatural. Isso enche o coração deles de medo, mas gentilmente o anjo vai dizer: não tenham medo, porque eu estou trazendo boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo, porque hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, e isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. A visão se avoluma naquele momento, e eles agora começam a ver uma grande multidão do exército celestial, um coral imenso de anjos aparece com aquele anjo, e eles começam a louvar a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Depois desse espetáculo, os pastores então vão para Belém e encontram ali Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura, e voltam glorificando a Deus por tudo aquilo que tinham visto e ouvido. Irmãos, muito mais do que uma narrativa sobre o nascimento de Jesus, aqui está um marco fundamental da história da nossa salvação, porque aqui nós temos a vinda de Deus ao mundo como homem, vindo como um bebê. Que fantástica revelação da divindade! O Deus que vem como bebê, o Deus que vem para nos salvar, mas que vem numa manjedoura. Assim eu creio que este relato fala mais do que a história do nascimento simplesmente de Jesus. Este relato me parece ser um convite para que possamos viver este Natal, este nascimento de Deus no mundo, todos os dias da nossa vida. Porque Natal não é 25 de dezembro. Natal para o cristão é todos os dias da sua vida. Porque todos os dias da nossa vida, nós que somos cristãos, nós que nascemos de novo, todos os dias da nossa vida é dia de celebrar a vinda de Deus ao nosso mundo. Todos os dias da nossa vida é dia de celebrar e de viver a intensidade da presença deste Cristo que veio ao mundo para nos salvar. Por isso precisamos olhar para este relato, não como um relato histórico simplesmente, mas como uma revelação de Deus para nós, uma revelação sobre como podemos e como devemos viver todos os dias da nossa vida. Porque a Bíblia não existe simplesmente para marcar fatos históricos. A Bíblia existe para nos ensinar a viver uma vida diferente todos os dias da nossa existência.
A Bíblia não é simplesmente um livro de história que fala de uma realidade que aconteceu há 2000 anos atrás. A Bíblia é a revelação de Deus para que eu e você possamos interagir com essa história hoje, 2000 anos depois, e vivê-la na sua plenitude todos os dias da nossa vida. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia é sobrenatural. E quando eu olho para a Bíblia, eu não secciono partes da Bíblia. Eu não digo isso aqui caducou, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve para mim. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a totalidade da revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a vontade de Deus expressa, revelada para mim e para você. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a porta de Deus aberta para nós, para que possamos entrar por ela e assim vivenciar todos os dias da nossa vida a plenitude de Cristo em nosso ser, em nossa vida cotidiana. Então, olhando para esse texto, percebemos a revelação de Deus para nós, uma revelação que nos mostra como nós devemos viver todos os dias da nossa vida. Porque para nós todos os dias é Natal, para nós todos os dias celebramos a presença de Cristo, a vinda de Cristo ao mundo. Porque o nascimento de Jesus, com certeza, nos desafia, em primeiro lugar, a viver uma vida de respeito aos governos humanos, mas de sujeição total à vontade de Deus. Preste atenção nisso. A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, a história do nascimento de Jesus, nos desafia a viver uma vida aqui na terra, de respeito sim aos governos humanos, mas de sujeição total somente a Deus, o nosso Senhor. Aqui aprendemos que José e Maria atenderam à ordem do imperador romano. O imperador tinha dito que todos precisavam fazer o seu recenseamento, todos precisavam se alistar, todos precisavam estar presentes na sociedade, na cidade de origem, de nascimento. E assim José e Maria atenderam ao governo humano, atenderam à ordem do imperador, mas havia algo que estava muito além da autoridade do Império Romano, e era a vontade suprema e soberana de Deus. Isso nos ensina que nós precisamos aprender a viver cumprindo o nosso papel como cidadãos aqui na terra. Eu e você precisamos sim cumprir o nosso papel como cidadãos, e como cidadãos estamos sujeitos às autoridades competentes e estabelecidas em nosso país. Podemos não concordar com muitas autoridades, podemos entender que muitos que chegam ao poder se utilizam do poder simplesmente para benefício próprio. Infelizmente essa é uma realidade na nossa nação e no mundo. Mas também entendemos que como cristãos devemos ser sujeitos às autoridades constituídas, porque a Bíblia diz que Deus é que constitui a autoridade, e por isso nós devemos ser sujeitos às autoridades. Porém, embora sejamos sujeitos às autoridades constituídas, nunca podemos esquecer que servimos a um único Senhor e Salvador na nossa vida. Embora estejamos diante das autoridades, há uma autoridade superior, há uma autoridade soberana, há um único Senhor sobre a nossa vida, e esse Senhor não é César, e esse Senhor não é o presidente da república, e esse Senhor não é um rei constituído nessa nação, e esse Senhor não são nossos patrões. Há um único Senhor na nossa vida, diante do qual nós dobramos os nossos joelhos e servimos incondicionalmente, e esse Senhor é o nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Aleluia! Importa sim
obedecer às autoridades, mas importa obedecer a Deus e servir a Deus muito mais do que aos homens. Por isso não somos chamados para desobedecer o Estado, mas somos chamados para obedecer a Deus acima de qualquer autoridade e qualquer coisa. Por isso, se as duas vontades se conflitarem em algum momento, se a vontade do Estado se conflitar com a vontade de Deus, para nós não há escolha, nós obedeceremos incondicionalmente à vontade de Deus, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Enquanto o nosso Estado estiver de acordo ou não estiver se opondo à vontade de Deus, nós devemos obediência ao Estado. Mas quando o Estado se opuser a Deus, já escolhemos o lado onde vamos estar, que é o lado do Senhor, e jamais obedeceremos qualquer governo humano que se coloque contrário à vontade de Deus, ainda que custe a nossa vida. Ainda que custe a nossa vida, nós obedeceremos ao Senhor, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Então precisamos viver a vida com a certeza de que Deus é soberano, Deus é a autoridade última, Deus é Senhor da história, acima dos Césares que ficaram na poeira da história, acima de qualquer rei ou presidente que se desfaz na poeira da história. Cristo é soberano e continua governando e continua Senhor. Cristo é Deus em sua soberania que está comandando toda a história. Ou seja, a história não está na mão dos governantes. Os governantes podem até pensar que estão no controle da história, mas Deus é quem comanda tudo, porque Deus é soberano sobre a história. Pastor, o que você quer dizer com isto? Eu quero dizer que o nascimento de Jesus nos ensina que Deus está em controle da história humana e que por isso nós devemos descansar a nossa vida. Não podemos nos desesperar. O mundo está desesperado. O coronavírus está plantando desespero no coração de muita gente. Muitos perderam a paz, muitos perderam a alegria, muitos perderam a vontade de viver, porque pensam que um vírus está em controle deste mundo. Mas eu quero dizer a vocês esta noite, com toda a convicção e certeza do meu coração, nada está em controle deste mundo, a não ser Deus, o nosso Senhor, aleluia. Por isso nós descansamos. Por isso a gente pode cantar: eu deito e durmo em paz, porque o Senhor cuida de mim. Diz, pastor, mas não morre crente de coronavírus? Morre. Morre crente de coronavírus, morre crente de câncer, morre crente de acidente, morre crente de acidente aéreo, morre crente de uma série de doenças e enfermidades. Também morre crente de velhice. Também morre crente de parada cardíaca, também morre crente sem doença alguma, porque nós aqui neste mundo estamos sujeitos a passar pelas doenças, pelas enfermidades, pelas tragédias do mundo. E se Deus achar que chegou a nossa hora de partirmos deste mundo, nada e ninguém poderá nos segurar aqui. Mas se Deus não quiser nos levar, nem a morte pode nos tirar daqui, porque Deus está em controle de todas as coisas, aleluia. Deus é soberano. Se Deus é soberano, não há desespero, irmãos. Se Deus é soberano, não há desânimo na nossa vida. Se Deus está em controle da vida, não há preocupações que tirem o nosso sono, porque Deus está em controle. Por que você está tão preocupado com a tua vida particular?
Por que estás preocupado com a tua família? Por que perdes o sono? Como se o Senhor estivesse esquecido do seu povo aqui na terra. Por que perturbas a tua alma? Por que perdes o sono? Por que te afliges? O Senhor está em controle de todas as coisas. Não deixe que nada tire a paz do seu coração. Porque Cristo não perdeu o controle da vida. Graças a Deus. É por isso que o nascimento de Jesus nos ensina que Deus é soberano sobre a história. E que a vontade de Deus é realizada sobre a terra, porque Deus é Senhor. Além disso, o nascimento de Jesus também nos ensina a viver uma vida escolhendo sempre a simplicidade e a humildade. O nascimento de Jesus nos ensina a viver uma vida escolhendo sempre a simplicidade e a humildade. Jesus opta por nascer na simplicidade e na humildade. Vejam vocês, Jesus poderia ter nascido em um palácio, ele poderia ter nascido numa família rica e influente em Israel. Jesus é pré-existente, ele escolheu quando, onde e em que família nascer. Se você pudesse escolher uma família para nascer, qual família você escolheria? Jesus escolheu nascer na simplicidade. Jesus escolheu nascer num dia e numa hora em que não havia lugar para ele nascer no mundo. Não havia lugar para ele na hospedaria. Ele nasce sem lugar para nascer. Jesus poderia escolher ter nascido num palácio e vir ao mundo envolto em vestes, em trajes reais. Mas os trajes do nascimento de Cristo eram apenas panos. O texto diz que o menino nasceu e Maria enrolou ele em panos e o colocou numa manjedoura. Jesus poderia ter escolhido nascer num berço de ouro, mas ele nasceu num coxo de animais. Deus, o dono do ouro e da prata, o Senhor do universo, o Criador do cosmos, escolhe nascer em uma família pobre, humilde, em uma manjedoura. Irmãos, esta é uma lição para carregarmos a vida toda, para vivermos o Natal todos os dias. Precisamos nos habituar às coisas simples e humildes da vida. Isso significa que nós devemos optar sempre por não aparecer. Devemos optar sempre por não se projetar. Dizem que uma grande parte da população gasta aquilo que não tem para mostrar o que não é, para impressionar quem não se conhece. Nós devemos optar por nos humilharmos diante das circunstâncias. O caminho do Natal é o caminho da humildade. Estou falando de questões existenciais. Estou falando de orgulho. Estou falando de vaidade. Estou falando de soberba no coração. Estou falando de desejo de destaque. Estou falando de necessidade de aparecer, de aparências.
Estou falando de querer ser o mais visto, o mais cobiçado, o mais desejado. Estou falando de querer estar por cima sempre, de se achar, de tentar impactar, de tentar impressionar os outros. Jesus escolheu o caminho da humildade. Jesus escolheu o caminho do rebaixamento. Jesus desceu. A Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que desceu, que veio, que abriu mão, que deixou, que largou, que deixou para trás a sua glória, para vir como servo. O Natal só é Natal quando o espírito da simplicidade e da humildade está em nosso coração. Para isso é preciso abandonar a vaidade. É preciso largar o sentimento de superioridade de lado. É preciso abandonar a luta para provar ser sempre ou estar sempre certo. A maioria das pessoas vive sempre lutando para provar que está certo. Aliás, a internet se tornou um campo de batalha. Um escreve uma coisa, o outro já discorda imediatamente e vem com os argumentos, e aí começa a briga. É uma briga sempre para mostrar quem está certo, quem está com a razão. Esta briga está dentro das casas, esta briga está nas famílias. É marido brigando com a esposa para mostrar quem está com a razão. É a esposa discutindo com o marido para mostrar quem está certo na história. São filhos tentando mostrar para os pais que estão certos. São irmãos brigando com os irmãos para mostrar quem tem a razão, quem sabe mais, quem fala mais alto, quem tem a razão. Irmãos, nós precisamos e devemos abandonar tudo, abandonar a vaidade, abandonar o sentimento de superioridade, abandonar a luta para provar quem sempre está certo. É preciso se rebaixar, é preciso se humilhar. Esta é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal é a mensagem de Deus, Criador dos céus e da terra, que vem ao mundo para nascer em uma manjedoura, como uma criança pobre em Belém, para dizer ao mundo que o caminho correto, o caminho da luz, o caminho da vida, é o caminho da humilhação, é o caminho da auto-humilhação, é o caminho de se rebaixar, é o caminho de descer, é o caminho de largar, é o caminho de abandonar os próprios direitos. Este é o caminho da vida. Natal fala de humildade. Não é fácil pregar de humildade. Não é fácil. Porque pregar sobre humildade fere o coração do próprio pregador que está pregando. Porque pregar sobre humildade, via de regra, não arranca glórias a Deus e aleluia da plateia. Porque falar sobre humildade não arranca aplausos de ninguém. Mas o caminho da humildade é o caminho que Jesus tomou. E se Jesus tomou o caminho da humildade, e se Paulo disse que tem que haver o mesmo sentimento que houve em Cristo em nosso coração, não há outro caminho para o cristão que não seja o de humilhar-se. Uma vez um irmão me disse: o homem de Deus tem duas atitudes sempre. Se ele está errado, ele tem que se humilhar. E se ele está certo, ele tem que se humilhar. Natal é Deus se humilhando. Natal é eu e você seguindo o caminho de Cristo Jesus da humildade. Mas também o nascimento de Jesus nos ensina, além de vivermos em simplicidade e humildade de vida, além de abandonarmos os nossos egoísmos, as nossas vaidades, o nascimento de Jesus também nos ensina a viver uma vida nas boas novas de grande alegria. Boas novas de grande alegria.
porque o nosso Salvador já veio à terra. E os anjos disseram aos pastores, o anjo lhes disse: estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Estou trazendo boas notícias de grande alegria. Irmãos, eu sei que a situação aí fora está terrível. Eu sei que sempre, toda hora, todo minuto, estamos recebendo notícias tristes. Aliás, o jornal do sangue é o que mais está circulando hoje em dia em nossa sociedade. O WhatsApp só vem mensagem ruim, só vem coisas ruins, só vem coisas tristes. Você liga a TV, só notícia ruim, só motivos para chorar, só motivos para lamentar. Mas esperem, Jesus nasceu. Precisamos ter boas novas de grande alegria em nossos lábios todos os dias. Natal não é notícia ruim, Natal é notícia boa. Eu trago boas notícias de grande alegria. Você diz, mas naquela época não tinha coronavírus. Não, tinha coisa pior. As pessoas morriam de pragas, de pestes, quando a medicina não tinha o avanço que tem hoje. As pessoas faziam cirurgias sem anestesias naquela época. A expectativa de vida era muito baixa. As pessoas morriam muito novas naquela época. Mas mesmo com o Império Romano reinando, mesmo debaixo da opressão e do jugo pesado dos romanos, mesmo diante de tantos sofrimentos e dores, mesmo diante de escravidões, de abusos, mesmo diante de impostos pesadíssimos de Roma sobre a nação de Israel, mesmo diante de uma classe sacerdotal corrupta, mesmo diante do fracasso da religião, mesmo diante de ruas fétidas, mesmo diante de pragas onde o povo morria, centenas e milhares, todo momento, mesmo diante de todas essas tragédias, Jesus nasceu. E o anjo disse: há boas notícias de grande alegria para todos. Eu não sei qual é a sua situação hoje, que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa: Cristo nasceu, e por isso todos nós temos notícias de grande alegria para todo o povo. Você quer viver o Natal todos os dias da nossa vida? Então tenha nos lábios sempre notícias boas de grande alegria. Tem gente que é portadora de más notícias. Aliás, as más notícias são as que mais se espalham. Quer ver uma coisa se espalhar? Conte uma tragédia. Em poucos segundos, já o mundo inteiro está sabendo. Mas quando você conta uma coisa boa, quem ouve raramente passa para frente. Já viram quantas notícias ruins chegam até vocês e quantas notícias boas chegam até vocês? Porque, via de regra, quem ouve uma notícia boa, morre com ela, não passa para frente. Mas quem ouve uma notícia ruim, já logo sabia quem morreu? Sabe o que está acontecendo agora? Sabe o novo vírus que entrou em mutação agora?
sabe que agora está morrendo muito mais gente jovem do que velho, sabe como a coisa está ficando feia. A notícia ruim passa muito rápido, mas a notícia boa, quem ouve, guarda para si mesmo, não fala para ninguém. Mas o cristão não é assim. Nós não somos portadores de más notícias. Podemos sim trazer uma má notícia uma hora ou outra, mas nós somos portadores da boa notícia, porque Jesus veio ao mundo, o Filho de Deus nasceu aqui para nos dar a salvação, aleluia. Somos portadores da boa notícia. Eu não gosto de falar má notícia, eu não gosto de ler má notícia. Às vezes sou obrigado a ler alguma má notícia, às vezes sou obrigado a falar alguma má notícia, mas eu não gosto. Eu gosto de falar da boa notícia. Eu gosto de falar de como o poder de Deus está atuando na nossa vida. Eu gosto de falar de como Jesus está salvando pessoas. Eu gosto de falar de como o céu é maravilhoso, como Deus é maravilhoso, como há uma esperança viva no meu coração de encontrar o Senhor Jesus. Eu gosto de falar de como eu falo todos os dias, eu quero estar cada vez mais perto do Senhor. Eu gosto de falar de como é gostoso sentir a presença do Espírito Santo, como é bom sentir a presença de Deus, como é bom pegar o carro para dirigir e ser invadido pelo poder de Deus, a ponto de sair cantando na rua e louvando ao Senhor. Como é gostoso acordar de manhã, olhar para o sol e dizer: graças te dou por mais um dia, Senhor, tu és maravilhoso. Como é bom sentar à mesa, olhar para os alimentos e dizer: graças te dou por tanta variedade de alimentos, o Senhor é maravilhoso. Como é bom olhar para crianças correndo nas ruas e dizer: graças te dou, Senhor, tu és maravilhoso ao fazer o ser humano de forma tão perfeita e maravilhosa. Como é bom olhar para as estrelas do céu e dizer: graças te dou, tu és tão grande que criaste tantas estrelas, que criaste tantas coisas maravilhosas para o ser humano. Como é bom olhar para os animais do campo e dizer: graças te dou, tu és maravilhoso, criaste tudo de forma tão criativa, tão maravilhosa, tão esplendorosa. Como é gostoso ir dormir à noite e dizer: graças te dou, sentindo a tua presença, eu tenho vontade de subir e estar com o Senhor. Como é gostoso estar na tua presença. Como é gostoso, irmãos, acordar e dizer: hoje é dia de culto, de adorar ao Senhor com os irmãos. Graças te dou por estar aqui na igreja, por estar junto com os irmãos, adorando e louvando o nome do Senhor. Como é gostoso, irmãos, acordar e dizer: Deus é o meu Deus, tem me sustentado. O Senhor, Criador dos céus e da terra, é o Deus do universo, é o meu Salvador, aleluia. Como é gostoso orar e dizer: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor perdoou os meus pecados na cruz do Calvário, e por Cristo Jesus eu posso entrar no Santo dos Santos e falar com Deus, o meu Pai maravilhoso. Como é gostoso dizer: Senhor, se eu morrer hoje, a morte não é um inferno para mim, a morte é uma alegria, porque eu vou encontrar o meu Salvador na glória, aleluia. Como é gostoso andar sem ter medo de morrer, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam, aleluia. Como é gostoso. Somos portadores da boa notícia. Como é gostoso abrir os olhos e enxergar, dizer: Deus, tu és maravilhoso, a luz é linda, é maravilhoso, a claridade é gostosa de se presenciar. Como é gostoso ficar à luz do sol e sentir o calor do sol aquecendo a nossa vida e dizer: o Senhor é fantástico, criou uma estrela perto de nós e essa estrela aquece o nosso planeta e traz vida e mata micróbios e mata germes em nós. Como é gostoso sentir o corpo absorvendo o calor da vida. Como é gostoso sentir o frio e dizer: Senhor, o Senhor é maravilhoso, que manda o frio e que faz com que as pragas, os insetos vão morrendo e a gente tenha paz, aleluia, graças a Deus. Como é gostoso sentir o vento, a brisa suave passando e dizer: de onde veio esse vento e para onde ele vai? É o Senhor que cuida dos ventos. Como é gostoso, aleluia.
Como é gostoso observar os pássaros e dizer: Senhor, quem cuida desses pássaros? Estão voando, estão cantando, estão se alimentando, é o Senhor que cuida de tudo. Como é gostoso! Irmãos, eu tenho vontade de ficar falando isso aqui a noite inteira para vocês. Pronto, mais uma para você falar. Tenho vontade de falar a noite inteira, porque isso é maravilhoso. Eu começo a ler a Bíblia e fico encantado. Como é gostoso ler a história de Abraão. Abraão falava com Deus, Deus falava com Abraão, cara a cara, face a face. Aí eu leio a história de Moisés, eu fico encantado. Diz que Moisés subia um monte e Deus falava 40 dias, 40 noites com ele lá, ele não comeu, não bebeu, que maravilha! E quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava e ninguém podia nem olhar para o rosto de Moisés. Que coisa maravilhosa, majestosa! Irmãos, nós temos aqui a palavra de Deus revelada para nós, que é maravilhosa. Eu sento para ler a Bíblia. Como é gostoso sentar nas manhãs e ler a palavra de Deus e deixar essa palavra entrar na nossa alma, na nossa vida. Nós só temos motivos para agradecer, só temos motivos para louvar, só temos motivos para bem dizer. Você diz: mas você não tem medo de morrer? Eu não, se eu passar daqui, estou com o Senhor, aleluia. Já contei essa história para vocês de um amigo, impactante a história, impactante. Ele dizia assim: eu cheguei, comecei a me sentir mal. Ele falou: senti mal. E ele conhece da medicina. Ele disse: eu sabia que eu estava infartando. E eu pedi ao meu filho: me deixa no hospital. E o filho levou ele de carro até no hospital e falou: pode ir embora, aqui eu me viro. E ele entrou e disse para o médico: eu estou infartando. Eu sei que estou infartando. O médico correu apavorado, pegou, colocou ele na maca e começou a levá-la para dentro. E ele começou a pensar naquele momento em que estava indo a maca, passando, ele pensou: infartando, vou morrer. Vou morrer? Vou encontrar o meu Senhor, vou abraçar Jesus daqui a pouco, vou estar. Ele falou: me encheu de alegria, de gozo na minha alma. Eu só lembrei de falar: Senhor, cuida da minha esposa e dos meus filhos por mim, e Senhor, eu vou ver o Senhor. E aquilo começou a me encher de alegria. E de repente o médico colocou, fez um cateterismo dele, passou o catéter e desobstruiu a veia. E quando desobstruiu, ele viu, e aí ele falou: e a dor? Sumiu? E ele falou para o médico: sumiu. Aí o médico falou: tirei com a mão, né? Ele disse: é. Aí ele disse: não vou morrer. Aí ele ficou triste: não vou ver o Senhor. Não vou ver o Senhor. Irmãos, isso pode ser inacreditável para quem não tem comunhão com Jesus, mas quem tem comunhão com Jesus sabe do que ele estava falando. O gozo na alma, a alegria de estar com o Senhor. Está dizendo: pastor, que a gente não passa momento de tristeza? Claro que passa. É claro que a gente chora aqui, principalmente se a gente perde pessoas queridas, se as pessoas queridas se afastam de nós, se elas morrem, se a gente não vai poder mais vê-las aqui na terra. A gente sente falta, a gente sente saudade, a gente chora, é verdade. Mas há um consolo no nosso coração. Paulo dizia: eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Porque certo é que quando for dada a ordem, não é a ordem de um rei, não é a ordem de um imperador, não é a ordem desse povo, não é a ordem de um mero ser humano, é a ordem do Senhor. Quando for dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, Cristo voltará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então quem morreu não morreu para sempre. Então quando você diz tchau, não é adeus, é até breve para a pessoa, porque você vai revê-lo em nome de Jesus. Então o nascimento de Jesus nos enche dessa alegria, desse gozo, que nós temos a notícia
boa. E isso nos faz glorificar e louvar a Deus, desfrutando dessa paz. É por isso que os anjos diziam: glória a Deus nas alturas e paz na terra. É paz para o meu coração e para o teu coração. Glória a Deus. É por isso que os pastores, quando encontraram com o menino Jesus, saíram de lá louvando, glorificando a Deus por tudo aquilo que tinham visto e ouvido. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia! É esse Cristo que nasce e que é colocado numa manjedoura. O que é manjedoura? Manjedoura é o coxo onde se colocam os alimentos para os animais comerem. Jesus se faz comida logo no seu nascimento. É por isso que ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É por isso que ele é colocado numa manjedoura. Aquilo é profético. Aquilo falava de Cristo, o alimento do mundo. Aquilo falava da condição de Cristo de ser o nosso alimento, que nos nutre, que nos dá a vida. Por isso Jesus disse: quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, Cristo é o alimento da nossa vida. E ao comer de Cristo e ao se alimentar de Cristo, nós também nos tornamos pão partido para alimentar outros. É por isso que Oswald Chambers dizia: nós precisamos aprender a ser pão partido para o irmão. Precisamos estar na manjedoura. O lugar do Cristo é o lugar da manjedoura, porque ele alimenta o mundo. O lugar da igreja é o lugar da manjedoura, porque em humildade e simplicidade a igreja traz pão para o mundo. Em nome de Jesus. Precisamos fazer do Natal todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Não é só o dia 25 de dezembro. Não é só o mês de dezembro. Todos os dias é Natal para mim e para você, em Cristo Jesus. Fiquemos em pé e nós vamos orar.